Olá galera, aqui é o professor Graziano Medina. Neste bloco nós vamos falar sobre fósseis. Por que os fósseis são tão importantes para o estudo do nosso planeta? Como é que eles são formados? Quais são os tipos de fósseis que existem? Os fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou seres vivos em rochas, como moldes do corpo ou parte deste, rastros e pegadas. Os fósseis nos ajudam a reconstruir o ambiente do passado. A totalidade dos fósseis e sua colocação nas formações rochosas e camadas sedimentares é conhecida como registro fóssil. A palavra fóssil deriva do termo latino fossilis, que significa ser desenterrado. A maioria dos fósseis é constituída pelas partes duras de animais e plantas, conchas, ossos, dentes, carapaças, madeira e sementes duras que não sofrem decomposição. Você sabia que no Brasil, situada na divisa entre Ceará, Pernambuco e Piauí, a bacia do Araripe é reconhecida internacionalmente como um dos mais completos e ricos depósitos de fósseis minerais do planeta. Nela há sementes, frutos, insetos, anfíbios, répteis e dinossauros preservados em rochas, datado de centenas de milhares de anos. A bacia do Araripe, que é um dos principais sítios arqueológicos do mundo, corre perigo devido ao avanço da agricultura e da pecuária. Então, gente, todas essas áreas elas têm que ser preservadas, porque através dos fósseis nós conseguimos entender melhor o nosso planeta. A partir do momento que a agricultura avança, essas áreas podem deixar de existir. Como ocorre o processo de fossilização? Existem várias maneiras de ocorrer fossilização. Tipos de fossilização. Para que se dê a fossilização, é necessário que o organismo fique rapidamente ao abrigo dos agentes de erosão, que acontece quando este ou alguma das suas partes constituintes ou os seus restos são rapidamente cobertos por sedimentos. Os fósseis, devido à erosão ou a outros fatores, aparecem à superfície alguns milhões de anos mais tarde. Os tipos de fossilização são... Então vamos ver como é que funciona a moldagem. As partes duras dos organismos vão desaparecendo, deixando nas rochas suas marcas, ou seja, suas impressões. Como é conhecido, existem dois tipos principais de moldes. O externo, em que uma concha fica imprimida no sedimento, sendo posteriormente removida, e o interno, em que os sedimentos cobrem a concha e depois é removida, ficando apenas o molde da superfície interna. Mumificação, talvez essa palavra não seja muito desconhecida por vocês, porque nós temos vários desenhos animados, que falam sobre as pirâmides. Como é que acontece a mumificação? Os restos dos organismos preservam-se total ou parcialmente, normalmente em materiais como âmbar, o gelo e resina fóssil. Então, esses materiais aí, eles isolam o corpo do animal. Então, esse animal acaba ficando mumificado. Mineralização. As partes duras dos organismos, tais como ossos, conchas, desaparecem, ficando no lugar deles os minerais. São transportados em águas subterrâneas. Os troncos de árvores são bons exemplos desse tipo de fossilização. Neste caso da mineralização, essas partes duras deixam de existir, mas os minerais continuam. São transportados através da água subterrânea e ficam armazenados em algum local. Um exemplo é as minas de carvão que nós vimos no sexto bloco. Marcas fósseis. São pegadas, marcas de reputação ou até festas fossilizadas. Marcas das escamas de um hadrossauro visível na rocha. Você está vendo nessa fotografia. Agora nós vamos para o nosso exercício. Na questão número 1 diz o seguinte: durante a visita ao Museu de Ciências, o monitor que acompanhava um grupo de estudantes mostrou as fotos a seguir. Letra A. O que está representado nas fotografias? Letra B. Explique como ocorre o processo que leva à formação do que se vê nas fotografias. Questão número 2. Existem várias evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu e acontece nos dias atuais. Dentre elas, podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência de organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marque a alternativa incorreta. Letra A. Os fósseis evidenciam que, há milhares de anos, as espécies existentes eram diferentes das atuais. Letra B. Através dos fósseis, é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falhas no registro fóssil. Letra C.
Com o uso dos fósseis, é possível até mesmo entender as condições climáticas da época em que aquele organismo viveu. Letra D. Para descobrir a idade de um fóssil, muitos pesquisadores usam o método de datação do carbono 14. Então, nessa questão número 2 é muito simples, você simplesmente vai marcar a alternativa que está incorreta. Questão número 3. Fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas e outros seres vivos em rochas, como moldes do corpo ou parte deste, rastros e pegada. Sendo assim, explique como a maioria dos fósseis é constituída. Aí você vai dizer o que forma o fóssil, como é que ele é constituído, de que ele é feito. Para que se dê a fossilização, é necessário que um organismo fique rapidamente ao abrigo dos agentes da erosão. Que tipo de fossilização? As partes duras dos organismos, como ossos e conchas, desaparecem, ficando no lugar deles somente os minerais. Então você vai marcar a alternativa correta aí. Qual é o tipo de fossilização que fica somente os minerais? Moldagem, mineração, marcas fósseis ou mumificação? Valeu, galera. Espero eu ter ajudado vocês, tirado algumas dúvidas. Continue acompanhando o meu canal e, se puder, faça sua inscrição lá. Valeu, um abraço, fica com Deus.